Até em cima disso, os seus ídolos no jornalismo, tem um monte de coisa. O Nelson tem coisas brilhantes, tem coisas horrorosas. É só ver, por exemplo, e não é só pela questão política, mas também o que o Nelson Rodrigues defendia na Copa de 70, ao mesmo tempo que ele defendia maravilhosamente o Pelé na escalação, o que ele defendia o Médici, cara. Aliás, de novo, o Médici convida o Nelson Rodrigues para a estreia a inauguração do Morumbi em janeiro de 70. O Nelson Rodrigues vai no carro do Médici e escreve no jornal O Globo uma coluna pavorosa. Nelson Rodrigues, cara. Como também o João Saldanha, de quem acho um gênio, também fazia muita média, inclusive na Copa de 70. O Brasil muito provavelmente não teria sido campeão se ficou de 70. Mas aí tem um discurso da nossa esquerda defendendo o Saldanha, que não, quem inventou o time dos 70 foi o Saldanha. Ele começa nas eliminatórias, mas que também não são contextualizadas. O Brasil foi 100% nas eliminatórias de 69. Olha os adversários do Brasil. Paraguai, que não era grande coisa. Colômbia, que nem se compara à Colômbia, que seria a partir dos anos 80. E a Venezuela. Sabe o que era a Venezuela no final dos anos 60? Era uma seleção que tinha 2 anos de vida. O primeiro torneio que a Venezuela disputa é a Copa América de 67. A seleção da Venezuela passa a jogar de 66 para 67. E as férias do Zagallo também foram porque era aquilo. Mas é só pegar o time de 70, o maior time de todas as Copas. Félix não era o goleiro naquele momento pro Saldanha, e está para discutir pelo nível do Leão e tal. Carlos Alberto Ok. Brito não era o titular do Saldanha. O Piazza era volante, que o Saldanha não era o zagueiro, e primeiro era Rildo, depois ia ser Marco Antônio, não era Everaldo. Clodoaldo, que não era o titular do Saldanha, e vira. Gerson mais atrás, que não era exatamente como o Saldanha pensava, e é outro esquema. Jairzinho não era o ponta, não vinha sendo, mas havia sido nas eliminatórias. Tostão e Pelé, sim. O Saldanha sempre os quis junto, e foi assim em 69, e o Zagallo que não queria. O Zagallo dizia que eles eram incompatíveis taticamente. E no time do Saldanha era o Edu, que era maravilhoso na ponta esquerda, mas não era o Rivelino por ali. Tem outro time, como é que você pode dizer que o time de 70 é o time do Saldanha? Era o time do Zagallo, que ficou 122 dias reunido. Quando cai o Saldanha e assume o Zagallo em 16 de março de 70, tem muito é uma a ver outra também história. Com a questão de ditadura, né? Tem, mas de novo, tem muito mais a ver. Porque no resultado o Saldanha estava ganhando. Mas o time não estava jogando bem, havia desgaste, inclusive com o próprio Pelé, mas é uma questão que é negligenciada por parte da esquerda, que é o seguinte: numa sexta-feira, ele caiu 14 de março, sei lá, dia 11 ou 12 de março, sei lá. Ele cai na terça-feira, quando a comissão técnica é dissolvida, na quinta-feira. Uma semana antes, façamos contas, sei lá que dia de março, que é de 70, véspera do Brasil empatar um jogo treino contra o Bangu, 1-1, o que fez o Zagallo? E o Strick, o Omão, né, tipo como alguém da ditadura da época, treinador do Flamengo, estava sempre criticando o Saldanha, e o Saldanha ouviu uma crítica dele num programa de rádio no Rio. O que fez o Saldanha, como qualquer pessoa equilibrada faria? Foi até a concentração do Flamengo, em São Conrado, armado. Conseguiu convencer o segurança da concentração, invadiu aos berros, e com isso parece que o Strick ouviu e saiu pela porta do fundo, e o Saldanha entrou armado para conversar com o treinador do Flamengo. Hoje, basicamente, seria o Dorival Júnior invadir o Ninho do Urubu armado para conversar com o Felipe Luiz. E se achou normal. À época, a própria imprensa é normal. O Flamengo é dever dizer que só assim que isso foi sexta-feira à noite. O Flamengo, com o seu presidente André Richeco, depois foi diretor da CBD no final dos anos 70, só fez um boletim de ocorrência na segunda-feira à tarde. Ficou o sábado, o Saldanha trabalhando normalmente, o Brasil foi mal, né? Domingo, ok, segunda-feira fez o boletim de ocorrência. E aí, quando já estava sendo servida a cabeça. Teve influência da ditadura? Teria mais para o Saldanha nem ter sido treinador, comunista que era assumidamente. Então, assim, gente, de novo, o treinador, de novo, vou citar exemplo agora, 2025. Dorival Júnior invade, que será uma coisa que ele não faria, né? Obrigado, querida. Dorival Júnior invade a concentração, invade o Ninho do Urubu armado para conversar com o Felipe Luiz. O que fez o treinador? E se achou normal, não foi só da ditadura, não foi, velho. Eu não teria um treinador que invade a concentração armado para pegar. Mas já era o pacote, o Jô Saldanha tinha tido um problema com manga, outra treta dele. Cara brilhante, genial, genioso, evidentemente. Então, assim, o Saldanha também caiu muito por causa dessa caralha. Porra, ele invadiu armado a concentração do Flamengo para falar com o treinador do Flamengo. Todo respeito, não era o Laria, não era o São Cristóvão, ou como diria a torcida do São Cristóvão, ai que bom seria se o podia.
As pularia, cara. Então, assim, é uma aleatoriedade que às vezes a esquerda, a imprensa da esquerda não eu cita não isso. sabia dessa história. Velho, Felipe, eu tô te falando, essa que é um problema da esquerda, de se detonar o Zagallo porque ele não era de esquerda, como evidentemente era o João Saldanha, e colocar o João Saldanha, que é um gênio absoluto e genioso, e também mitômano, não pode... Gente, ele fez isso. Como é que dá para treinar uma seleção numa Copa do Mundo, na ditadura ou não na ditadura, por causa disso? Teve influência? Teve. Tanto é que depois o o ministro da Educação da época, Jarbas Passarinho, talvez de todos os militares o mais consensuoso, o mais equilibrado de todos, né? O Jarbas Passarinho, então ministro da Educação, a quem estava subordinado o CND, que estava no CND subordinado à CBED, estava subordinado ao CND, que estava subordinado ao Ministério da Educação. O Jarbas Passarinho chama o João Avelange, o João Avelange conta a versão dele, não se sabe o que conversou, e chama depois o o João Saldanha, que traz anotado em papel a 12 pontos lá para a mudança do futebol brasileiro, nenhum claro foi feito, e segue o jogo. E seguiu tanto o jogo que o João Saldanha, inclusive, era, à época, colunista diário de O Globo, e comentarista do Jornal Nacional. Foi comentarista da Globo. Se ele fosse tão pernicioso, ele não ia ser comentarista da TV Globo. Né? Então, assim, como dizia o doutor Roberto, os meus comunistas cuido eu. E o João era mesmo comunista. Então, assim, não foi só porque ele era um cara de esquerda, não foi só a ditadura que o mandou embora. Fosse só a ditadura, ele não teria nem sido escolhido em 69, comunista que era treinador da seleção brasileira, porque nem treinador direito ele era. Tinha sido campeão carioca em 57 pelo Botafogo.